Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre a doença de Wilson e também vou resolver algumas questões que já foram cobradas em provas de residência. Antes de começarmos, não se esqueça de fazer a inscrição no canal, não se esqueçam de dar um like para o vídeo e não se esqueçam de me seguir lá no Instagram. Lá eu posto muito material que pode complementar as nossas aulas do YouTube. A doença de Wilson é uma doença autossômica recessiva, onde temos acúmulo de cobre no organismo. Ela ocorre por uma mutação no gene ATP7B. O gene ATP7B ele é responsável pela codificação de uma proteína que transporta o cobre na via biliar. Esse transporte é feito para que o cobre seja eliminado do organismo. Com a mutação do gene ATP7B, nós temos um comprometimento da excreção do cobre pela via biliar. O cobre não sendo excretado, ele vai se acumular no fígado, causando hepatopatia. Esse cobre vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando no fígado, até que o fígado perde a capacidade de armazenar tanto cobre. E nesse momento o cobre então é liberado na corrente sanguínea, se acumulando nos tecidos, principalmente no sistema nervoso central, justificando o aparecimento de sintomas neurológicos e psiquiátricos. O gene ATP7B também é responsável pelo acoplamento do cobre na apoceruloplasmina, formando a ceruloplasmina. A ceruloplasmina é o transportador plasmático de cobre. Como é que nós então vamos formar a ceruloplasmina? A gente pega a apoceruloplasmina e acopla cobre em sua estrutura. Com a mutação do gene ATP7B, nós temos comprometimento desse acoplamento do cobre na apoceruloplasmina. E por isso nós formamos uma ceruloplasmina defeituosa, que é rapidamente degradada no plasma. Por isso, indivíduos com doença de Wilson comumente possuem níveis séricos baixos de ceruloplasmina. Vamos então resolver essa primeira questão, de 2017. A afecção hereditária autossômica recessiva causada por deficiência no transporte de cobre dos hepatócitos para a bile denomina-se, sem dúvida nenhuma, a doença onde nós temos uma mutação genética no gene ATP7B com comprometimento da excreção do cobre pela via biliar, doença de Wilson. Por isso, a alternativa correta, a alternativa E. Uma outra questão de 2020, na doença de Wilson, o produto do gene ATP7B está presente no sistema de Golgi e é fundamental para o transporte de cobre através das membranas das organelas intracelulares. A alternativa adequada é: alternativa A, a ausência ou função diminuída do ATP7B reduz a excreção hepática de cobre e causa acúmulo do metal na doença de Wilson. Nem precisamos ler as outras alternativas. A mutação no gene ATP7B compromete a excreção do cobre pela via biliar e com isso a gente vai ter um acúmulo de cobre inicialmente no fígado e depois nos outros tecidos. Por isso, a alternativa correta, a alternativa A. Em relação às manifestações clínicas, a doença, geralmente, o diagnóstico é feito entre 5 e 35 anos, com média de 13 anos. A doença de Wilson responde por 8 a 10% das hepatopatias em crianças. Quando ocorre em crianças, os sintomas clínicos mais comuns são os sintomas hepáticos. E quando ocorre em adultos, geralmente temos manifestações clínicas hepáticas e neurológicas. Então, sempre que você pensar em doença de Wilson, pense em doença hepática, já que nós temos acúmulo de cobre no fígado, e em doença neurológica e psiquiátrica, já que nós temos acúmulo de cobre no sistema nervoso central, principalmente nos gânglios da base. No diagnóstico, 18 a 84% dos pacientes com doença de Wilson já apresenta uma hepatopatia. Esses indivíduos podem se encontrar sem sintomas, e o diagnóstico é feito após realização de exames, onde encontramos alterações laboratoriais típicas de doenças hepáticas. Eles podem se apresentar com
uma simples esteatose hepática, a ultrassonografia. Alguns indivíduos podem apresentar sintomas típicos de uma hepatite aguda, icterícia, colúria, acolia fecal. Alguns indivíduos podem evoluir com hepatite fulminante. O que seria hepatite fulminante? Uma insuficiência hepática aguda. O indivíduo é submetido a uma injúria hepática e evolui com encefalopatia hepática e alargamento do tempo de protrombina dentro de 8 semanas. E alguns indivíduos podem se apresentar com achados clínicos típicos da cirrose hepática, ascite, ginecomastia, eritema palmar, telangiectasias, atrofia testicular, varizes de esôfago, encefalopatia hepática, entre outros achados clínicos típicos da cirrose hepática. Os sintomas neurológicos estão presentes em 18 a 73% dos pacientes no momento do diagnóstico. Os achados clínicos neurológicos mais comuns são disartria. A disartria é o achado clínico neurológico mais comum da doença de Wilson. Ele está presente em 85 a 97% dos pacientes que apresentam manifestações neurológicas. Temos alterações da marcha, que está presente em 30 a 75% dos pacientes. Em 11 a 69% nós vamos encontrar distonia. Podemos encontrar também tremores em 22 a 55% dos pacientes. Parkinsonismo em 19 a 62% dos pacientes. Cialorreia em 48 a 86% dos pacientes. Outros achados neurológicos são coreia, atetose, hiperreflexia, convulsões, espasmos faciais, disfunção cognitiva, mioclonia e disfunção autonômica. Então, doença de Wilson, a gente já viu manifestações clínicas hepáticas. Vimos agora as manifestações neurológicas. E vamos agora ver as manifestações clínicas psiquiátricas, que estão presentes em 10 a 100% dos pacientes no momento do diagnóstico. As manifestações clínicas psiquiátricas, elas são mais comuns em indivíduos que apresentam manifestações clínicas neurológicas. Esses pacientes podem apresentar depressão, alterações de personalidade, irritabilidade, impulsividade, labilidade emocional, exibicionismo sexual, psicose, transtorno bipolar do humor. Para não esquecer, para ficar bem fixo na memória de vocês. Doença de Wilson, doença hepática, neurológica e ou psiquiátrica. Esses indivíduos eles podem também apresentar hemólise por deposição de cobre na membrana das hemácias. Isso ocorre em até 28% dos casos. E um achado clínico muito típico, muito sugestivo de doença de Wilson são os anéis de Kayser-Flesch. Eles representam a deposição de cobre na córnea. Todo indivíduo com suspeita de doença de Wilson, nós devemos avaliar a presença dos anéis de Kayser-Flesch. O anel de Kayser-Flesch está presente em 50% dos pacientes com hepatopatia e em 98% dos pacientes com sintomas neurológicos. Então é um achado ao exame físico do paciente. Exame físico não, ao exame, né? Geralmente a gente tem que fazer o exame de fundo de olho, da lâmpada de fenda para avaliar o anel de Kayser-Flesch. Ele é mais comum em indivíduos com sintomas neurológicos. Questão de 2019. Adolescente, filho de pais consanguíneos, é internado com quadro de hepatopatia e presença de anéis de Kayser-Flesch ao exame oftalmológico. O diagnóstico mais provável, se você tem um indivíduo com hepatopatia, com anel de Kayser-Flesch, a primeira possibilidade etiológica, o primeiro diagnóstico que você tem que pensar é na doença de Wilson e, por isso, a alternativa B correta. Outras manifestações clínicas são síndrome de Fanconi por deposição de cobre nos rins, e o indivíduo vai ter uma aminoacidúria, uma perda de aminoácido pela urina, uma perda de glicose pela urina. Podemos ter artropatia por deposição de cobre nas articulações, mialgia, hipogonadismo, cardiopatia por deposição de cobre no coração,
hipoparatireoidismo por deposição de cobre nas paratireoides e podemos ter a azure lunula, que são as unhas com coloração azulada. Observe essa questão de 2015. Durante o exame físico de um paciente da enfermaria, foi detectada a presença da seguinte alteração ungueal: formato normal, bordas normais, com coloração azul claro da lúnula, azure lunula. O outro achado semiológico característico que poderá ser encontrado, se o indivíduo tem azure lunula, que é um achado característico da doença de Wilson, outro achado característico é o anel de Kayser-Fleischer. E por isso, a alternativa correta, a alternativa A, vamos encontrar também os anéis de Kayser-Fleischer que representam a deposição de cobre na córnea. Para o diagnóstico, a gente vai solicitar a dosagem dos níveis séricos de ceruloplasmina, o cobre urinário e vamos pesquisar a presença do anel de Kayser-Fleischer. A ceruloplasmina está reduzida em 85 a 90% dos casos. Nesses casos, nós encontramos níveis séricos de ceruloplasmina menor que 20 mg por decilitro. Lembrem-se que, na doença de Wilson, nós temos a formação de uma ceruloplasmina defeituosa, que é rapidamente degradada no plasma e, por isso, nós temos baixos níveis séricos de ceruloplasmina. Não é um achado patognomônico da doença de Wilson. A ceruloplasmina ela também pode estar diminuída na cirrose, já que na cirrose nós perdemos a capacidade de produzir proteínas plasmáticas, como a ceruloplasmina. Nós podemos ter perda de ceruloplasmina pelo rim, como por exemplo na síndrome nefrótica. E na deficiência de cobre nós podemos ter deficiência da ceruloplasmina, ou seja, baixos níveis séricos de ceruloplasmina. Mas o comum é doença de Wilson, temos baixos níveis séricos de ceruloplasmina. Anel de Kayser-Fleischer, vamos pesquisar pelo exame da lâmpada de Fenda. A presença do anel de Kayser-Fleischer sugere o diagnóstico, mas também não é patognomônico dessa condição. E vamos também pedir o cobre urinário. Na maioria das vezes, o indivíduo tem cobre urinário maior que 100 microgramas por 24 horas. A presença de um cobre urinário maior que 40 microgramas por 24 horas sugere esse diagnóstico. Então, na doença de Wilson, nós temos geralmente ceruloplasmina reduzida, menor que 20 mg por decilitro. O cobre urinário aumentado, geralmente maior que 100 e maior que 40, sugere o diagnóstico. E temos o cobre hepático, a biópsia, aumentado maior que 250 microgramas por grama. Nós podemos pedir também, para avaliação da doença de Wilson, o cobre sérico total e o cobre sérico livre. O cobre sérico total geralmente está diminuído, já que nós estamos medindo aquele cobre que está ligado à ceruloplasmina. Como a ceruloplasmina está diminuída, o cobre total geralmente está diminuído. Já o cobre livre, que é aquele que não está ligado à ceruloplasmina, ele geralmente está aumentado na doença de Wilson. Geralmente temos um cobre sérico livre maior que 20 microgramas por decilitro. Então, o diagnóstico, como é que nós vamos iniciar a avaliação? Ceruloplasmina, que geralmente encontra-se baixo, cobre urinário, que geralmente encontra-se aumentado, e avaliar a presença dos anéis de Kayser-Fleischer e podemos também avaliar o cobre sérico. Os exames de imagem são interessantes. A presença de anormalidades nos gânglios da base e também no tronco cerebral e no tálamo, a presença desses três achados de alterações nesses três locais sugere muito o diagnóstico de doença de Wilson. Uma questão de 2018. Temos aqui um indivíduo de 45 anos, sexo masculino, motorista, casado, que procurou atendimento referindo labilidade emocional, irritabilidade, ou seja, manifestações clínicas psiquiátricas. Apresentava ainda disartria e tremor de extremidades, manifestações clínicas neurológicas. E consulta com o oftalmologista evidenciou a presença de anéis de Kayser-Fleischer. Dentre os exames abaixo, qual é o mais importante para o diagnóstico da doença? Indivíduo com sintomas neurológicos,
psiquiátricos e presença de anéis de Kaiser-Flesch, a gente vai pensar na doença de Wilson. Vamos então avaliar as alternativas. Ferritina, a ferritina a gente usa para investigar hemocromatose, então não. Zinco, não tem nada a ver. Angiografia também não. Então a gente vai pedir o cobre urinário, que geralmente está aumentado na doença de Wilson, por isso a alternativa correta, alternativa B. Outra questão, 2012, a dosagem de ceruloplasmina é utilizado para o diagnóstico de, sem dúvida nenhuma, ceruloplasmina a gente vai pedir, a gente usa para avaliar, para fazer o diagnóstico de doença de Wilson. Ceruloplasmina, cobre urinário, cobre plasmático e avaliar a presença dos anéis de Kaiser-Flesch. A biópsia é o padrão ouro, então a gente vai encontrar uma concentração aumentada de cobre no fígado. Uma concentração menor que 50 não exclui esse diagnóstico. Nem sempre a biópsia é necessária. A gente vai fazer quando a gente tem dúvidas em relação ao diagnóstico. O rastreamento de todos os familiares deve ser feito, principalmente os familiares de primeiro grau, e nesses casos se recomenda fazer o teste genético para avaliação da mutação do gene ATP7B. O tratamento consiste na redução da ingestão de alimentos ricos em cobre, como por exemplo, frutos do mar, chocolate, amêndoas, café, feijão, fígado, cogumelos e soja. Só a dieta não é suficiente para tratar a doença de Wilson e por isso nós devemos fazer tratamento medicamentoso. Podemos usar sais de zinco, triantina ou D-penicilamina. A D-penicilamina ela quase não é utilizada por causa dos efeitos adversos. Quando temos então uma hepatite ou cirrose compensada por doença de Wilson, nós podemos usar apenas os sais de zinco, tendo como segunda opção a triantina. Quando temos doença hepática com descompensação leve, triantina e zinco. D-penicilamina seria a segunda escolha. Quando temos doença hepática com descompensação já moderada, a associação de triantina e zinco. Doença hepática com descompensação grave, esse paciente já vai ser encaminhado ao transplante hepático. Quando temos apenas manifestações clínicas neurológicas ou psiquiátricas, nós podemos usar o tetratiomolibdato e também em associação ao zinco. E naqueles indivíduos que têm poucos sintomas ou na fase pré-sintomática, que o diagnóstico é feito antes do indivíduo ter a apresentação clínica, nós podemos usar o zinco, podemos fazer o tratamento de manutenção com sais de zinco. Em crianças, vamos usar o zinco e a gestante. Em todos esses casos, a triantina é a medicação de segunda escolha. Era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a doença de Wilson. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueçam de ir lá no meu Instagram. Eu tenho vários vídeos com questões, discutindo questões sobre doença de Wilson e outros temas. Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais.